Glória a Deus. Quem está alegre com Jesus aí? Amém. Está em casa nos acompanhando, através da internet, através da rádio. Grande abraço, que Deus abençoe. Você que está conosco aqui no templo também, que Deus te abençoe. Abra sua Bíblia em Salmos 13. Salmos 13. Eu quero estar trazendo uma palavra para nossas vidas nessa manhã. E Deus tem falado muito ao meu coração através dessa palavra. E o título dessa palavra é Até Quando? É uma oração de fé que aqui Davi faz, um momento difícil que ele enfrentava. E talvez você esteja pensando assim, mas tem tantas coisas na minha vida que eu posso dizer até quando? Por exemplo, até quando nós vamos viver nessa corrupção? Até quando eu vou orar? Até quando eu vou clamar para que minha família venha para o Senhor? Até quando eu vou passar por esses sofrimentos que eu tenho passado? E até quando a gente pode questionar em várias situações? Até quando o mundo vai viver nessa desigualdade? Mas aqui, Davi ele vai trazer algo espiritual para mim e para a sua vida. E mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi, um homem que tinha a promessa de Deus para a vida dele, ele passou também por angústias, por sofrimentos, e é isso que eu quero falar aqui nesse dia, em nome de Jesus. Salmos 13, a partir do versículo 1, diz assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, e os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Pai, nós queremos nesse momento, ó Deus, te agradecer e te louvar por essa palavra, te agradecer e te louvar, meu Deus querido, por esse momento tão precioso, esse privilégio de estarmos aqui adorando e louvando o teu nome, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha falar conosco, Deus, que o Senhor venha falar, Senhor, através dessa palavra, com cada filho, cada filha que está nos acompanhando, ó Deus. Fala conosco, Deus, fica conosco, Espírito Santo, nós oramos e te agradecemos. Amém. Pode se sentar, queridos, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Queridos, esse salmo é interessante, que Davi ele começa questionando, né? Até quando, Senhor? E lá no finalzinho, no versículo 6, ele diz assim: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. E aqui nós podemos entender, é bem possível, né, que esse salmo tenha sido escrito durante os anos de que Davi passou no exílio, que ali ele era perseguido pelo rei Saul. E interessante a gente observar que conosco não é diferente, que muitas vezes, quando nós estamos enfrentando essas dificuldades, quando nós estamos passando por momentos difíceis, o inimigo tenta nos parar, o inimigo tenta fazer com que nós venhamos perder a nossa bênção. Mas o mais gostoso de tudo isso é que Davi ele faz uma oração de fé. Ele traz para mim e para você um ânimo novo, apesar de que, se você observar lá em 1 Samuel, no capítulo 20, no versículo 3, ele diz assim: apenas há um passo entre mim e a morte. Davi aqui, ele desejava a morte. E eu quero dizer para você, não é difícil comigo, não é diferente comigo, não é diferente com você também. Tem momentos da nossa vida que a gente acha que nada vai acontecer. Tem momentos da nossa vida que acha que está tudo de cabeça para baixo. E a gente começa a questionar: até quando, Senhor, eu vou passar por esse sofrimento? Mas aqui, Davi ele nos ensina que pela graça de Deus, ele transforma os sofrimentos em cânticos.
E também, queridos, e os deixou para nos encorajar em nossas tribulações. Então Davi, ele traz algo novo para mim e para você. Ele traz uma esperança de uma vida nova. Ele traz algo que pode fazer com que eu e você vençamos as dificuldades. E também, eu não vou ler agora, para a gente ganhar tempo, mas lá em 2 Coríntios, se você quiser anotar, confira depois, 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 11, Paulo, ele vai trazer algo sobre esse assunto. Ele vai falar dos sofrimentos, ele vai falar das angústias, ele vai falar daquilo que a gente passa, das provações, que mesmo nós passando por provações, Deus é poderoso para encorajar a mim e a você, para falar para pessoas que precisam também ouvir uma palavra de ânimo. E aí, queridos, se nós olharmos para as nossas dificuldades, se nós olharmos para as circunstâncias que estão à nossa volta, a gente não tem nada para falar para ninguém, mas quando nós olhamos para Jesus, quando nós pedimos ao Espírito Santo, Ele traz algo, Ele traz palavras para que a gente venha anunciar essa palavra a outro. E é interessante que esse sofrimento não é para trazer morte, mas é para trazer morte do velho homem. Esse texto do 2 Coríntios 1 fala sobre isso, que nós fomos levar à morte, mas não é morte, essa morte física, não, a morte espiritual, para que a gente venha trazer algo novo para as pessoas. E nesse salmo, queridos, um salmo tão curtinho, Davi trata dos seus sofrimentos, ele fala dos seus adversários e também ele fala da sua fé. Eu quero falar desses três assuntos: sofrimento, adversário e fé. E nós precisamos colocar isso em prática, nós precisamos trazer isso para nossas vidas, mesmo que a gente não acredite, mesmo que a gente ache que está tudo de cabeça para baixo, mesmo que a gente ache que não tem a solução, nós temos que entender, queridos, que Deus é aquele que transforma as nossas vidas. E em primeiro lugar, ele fala da luta interna, ele fala dos seus sentimentos. Versículo 1 e 2 diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Ele faz várias perguntas, mas é interessante que Deus prometeu o trono de Israel a Davi, e não é diferente com você, queridos. Se Deus nos chamou, Ele tem algo para nossas vidas. Se Deus nos chamou, Ele tem algo para cumprir nas nossas vidas. E muitas das vezes, Davi, ele passando por essas situações, ele até questionou, até quando? Mas é interessante, quando você pergunta a Deus por quê, dá a entender que você está pressionando a Deus, e nós não temos esse direito. Mas quando nós falamos até quando, é sinal que tem algo dentro de nós que está precisando de Deus. E Davi, mesmo tendo essa promessa do trono de Israel, mesmo sendo ungido a rei, ele não tomou a posição de rei imediatamente, demorou anos. E eu quero dizer para você, queridos, se Deus prometeu algo para a sua vida, se Deus tem promessa na sua vida e ainda não se cumpriu, creia que no momento certo Deus vai trazer essa vitória, no momento certo Deus vai te dar essa bênção que Ele prometeu. E é interessante a gente observar nessa luta, nesse período que ele passou sendo perseguido por Saul. Se você vê a história, Saul ele age com perversidade e Deus não julga. Mas Davi, queridos, ele age com retidão e se sente abandonado pelo Senhor. Trazendo isso para nossas vidas, trazendo isso para o seu dia a dia. Não sei se é só comigo, tenho certeza que pode estar acontecendo com você, aconteceu, de você falar assim: eu oro a Deus, eu sou fiel nos cultos, eu sou fiel lá na célula, eu sou fiel com o meu discipulado, eu sou fiel nos dízimos, nas ofertas, faço tudo, e mesmo assim eu estou passando por dificuldade, eu estou sendo perseguido, parece que Deus me abandonou. Queridos, Davi aqui ele entendia que ele tinha que se desmanchar diante de Deus, ele tinha que tirar aquela luta interna, aqueles sentimentos que estavam dentro dele. E muitas vezes, queridos,
essa luta interna que nós temos, essa angústia, essa vontade de vencer muitas vezes com o nosso eu, mas não colocarmos na presença do Senhor, não nos colocarmos segundo a vontade de Deus, faz a gente sofrer. Para tirar essa luta interna, para tirar esse sentimento que está dentro de nós. Sentimento esse, queridos, que tem afastado muitas pessoas da presença de Deus. Sentimento esse que tem afastado muitas pessoas das igrejas. Nós temos visto aí nos últimos tempos, é uma luta constante, porque a gente tem uma luta espiritual, é uma guerra travada. Ouvimos a voz de Deus, nós não queremos ficar na posição que o Senhor deseja. E essa pergunta, ela aparece várias vezes na Escritura Sagrada. Um exemplo, Salmo 6,3, também Davi dizendo: também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Quantas vezes, queridos, vem pensamentos ruins, eu quero abandonar tudo, eu quero largar o trabalho da igreja, eu não quero fazer mais isso, porque eu estou sendo pressionado, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo desamparado. Mas eu quero te dizer que quem te chamou é fiel para cumprir aquilo que prometeu na sua vida. E essa luta, querido, essa luta interna, nós temos que pedir ao Senhor para tirar de dentro do nosso coração. E até os santos nos céus fizeram essa pergunta. Apocalipse, capítulo 6, 10, os anjos clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Queridos, pergunta até quando você pode fazer, não é pecado você perguntar até quando. Mas uma coisa eu quero deixar para você nesse dia: não podemos negar os nossos sentimentos e fingir que está tudo muito bem. Pessoas vivendo na casa de Deus, pessoas vivendo de aparência, um evangelho raso, um evangelho que não tem arrependimento, um evangelho que não tem amor, que vem de Deus. Queridos, nós não podemos negar esses nossos sentimentos. Sentimentos esses que muitas vezes podem nos afastar de Deus. E aí, queridos, uma coisa que eu tenho aprendido: a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra as potestades, contra coisas que estão nos reinos espirituais. E muitas vezes, quando nós olhamos para os nossos sentimentos, quando nós enfrentamos essa luta interna, nós deixamos de receber as promessas que Deus tem para mim e para a sua vida. No entanto, queridos, nós devemos entender que os nossos sentimentos são enganosos e de como Deus é maior do que o nosso coração. Maior é Deus sobre a sua vida, querido. Não fique preocupado, não fique temeroso ou temerosa daquilo que está acontecendo. Foque em Jesus. O nosso alvo é Jesus, o nosso alvo é estar com o Senhor. E Davi, ele nos ensina, por causa dessa luta interna, desses sentimentos que muitas vezes nos abalam. 1 João capítulo 3, o versículo 20 diz assim: pois se o nosso coração nos acusar, temos confiança diante de Deus, pois Ele nos conhece. Queridos, muitas vezes nós sentamos em roda de amigos, temos oportunidade de anunciar a palavra de Deus, temos oportunidade de anunciar a salvação, temos oportunidade de anunciar o arrependimento, mas a gente perde muito tempo em falar de futebol, em falar de política, em falar da vida dos outros. Nós temos que aproveitar esse tempo. Um dia desse eu conversando com um irmão, e foi confirmado que um outro irmão me ligou ontem à noite, dizendo que virou um período de oração ontem à tarde, e o Senhor falou claramente no coração dele, que a igreja está vivendo um período difícil, que a igreja está passando por tribulações, por lutas, mas a igreja está esquecendo que Jesus estava. Dizia o seguinte: pastor, nós temos que anunciar que mesmo com as dificuldades, mesmo com a nossa luta interna, mesmo com os nossos sentimentos abalados, nós não podemos perder a esperança que Jesus vai vir para buscar a tua igreja. E aí, queridos, quando nós olhamos para esse versículo, se o nosso coração nos acusar, temos confiança diante de Deus, pois Ele nos conhece. Deus te conhece, queridos.
Deus sabe o que passa na sua vida. Deus está colhendo todas aquelas lágrimas que você tem derramado ali na sua oração. Deus tem colhido tudo aquilo que você tem pensado e Ele tem trabalhado a seu favor. Não olhe para as circunstâncias. Peça a Deus para tirar essa luta que está dentro de você. Peça a Deus para tirar esses sentimentos que está te incomodando. E olhe para Jesus, foque em Jesus. E a segunda coisa que nós aprendemos nesses pequenos salmos é quando Davi fala do perigo externo e dos seus adversários. Versículo 3 e 4 diz assim: atenta para mim, responde, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Queridos, aqui é bom a gente entender, é bom a gente ter paz interior, também é bom ter proteção ao nosso redor. E Davi aqui, ele clamava ao Senhor, porque ele sabia que o Senhor tinha algo para a vida dele. Ele entendia qual que era o projeto de Deus para a vida dele. E eu quero te desafiar nesse dia. Talvez você ainda não entendeu qual que é o propósito de Deus na sua vida. Talvez você ainda não entendeu o que Deus tem para fazer na sua vida. Talvez essa promessa ainda não cumpriu. Mas eu quero te dizer, queridos, que nós temos que chamar a atenção do Senhor. Eu acho lindo que Davi aqui nesses 2 versículos, ele faz 3 pedidos. O primeiro pedido que ele fala: atenta para mim. E aí, queridos, o que acontece conosco muitas vezes, quando nós vimos esse perigo externo, quando nós sentimos esse adversário que está ao nosso redor? A tendência nossa é murmurar, a tendência nossa é reclamar, é falar com todas as pessoas à nossa volta, mas não falamos com Deus. E olha o que Davi pede ao Senhor: atenta para mim, tem misericórdia de mim. Eu sou fraco, eu sou necessitado, eu preciso do Senhor todos os dias. E o segundo pedido que Davi faz, para que o Senhor responda e envie algum tipo de encorajamento. Porque quando nós falamos para o Senhor: atenta para mim, ouve a minha oração, Senhor meu, Deus meu, ouve a minha oração, responde-me. Também, queridos, nós temos que entender que o Senhor responde e envia algum tipo de encorajamento. Esse tempo que nós estamos vivendo aí, quantas pessoas, queridos, desanimados, quantas pessoas desencorajadas, precisando de uma palavra de ânimo, mas muitas vezes nós estamos acomodados, muitas vezes nós estamos deixando esse adversário dominar nossas vidas e não estamos tendo coragem nem de anunciar a palavra do Senhor. E aí, querido, quando Davi faz esse pedido, que o Senhor o responda, que Ele envie algum tipo de encorajamento, nós temos que pedir encorajamento primeiramente para nós. Eu não sei se você tem o hábito de evangelizar aí fora, mas é muito difícil. Quando você vai falar da palavra de Deus, quando você vai anunciar o amor de Deus aí fora, as pessoas estão armadas. As pessoas: eu já sei disso, eu nasci na igreja, eu vivi assim, mas não teve uma experiência com o Senhor. Então, queridos, esse inimigo, esse adversário, esse que está ao nosso derredor, maior é o Senhor na nossa vida. A gente tem esse encorajamento. E o terceiro pedido que Davi faz: ilumina-me os olhos. Ou seja, tira as vendas, as escamas dos meus olhos, para que eu veja o milagre do Senhor, para que eu contemple as coisas do Senhor nessa terra. E é interessante, lá em Salmos 19:8 diz assim: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. E além disso, queridos, além de pedirmos, ao Senhor que ilumina os nossos olhos, como Davi pediu, nós temos também que pedir a vitalidade, pedir as forças físicas e emocionais. Lá em Esdras 9:8 fala sobre isso, que nós precisamos também ser renovados emocionalmente, fisicamente, e que vitalidade para nossas vidas. E aí muitas vezes nós queremos força, nós queremos fazer com o nosso jeito e dá tudo errado.
Nós entendemos isso, quando nós pedimos ao Senhor para iluminar os nossos olhos, para trazer essa força, trazer esse ânimo que nós precisamos, nós entendemos que podemos fazer algo novo nessa terra. Ainda que Davi estivesse preocupado com as suas necessidades pessoais, a sua maior preocupação era com a glória de Deus. E muitas vezes, como diz a pastora Luciene, nós estamos fazendo no automático. Muitas vezes nós estamos fazendo para agradar pessoas. Muitas vezes nós estamos fazendo para agradar. Mas eu quero te dizer nesse dia que nós temos que fazer para agradar o Senhor. Tudo é para a glória dEle, tudo é dEle, tudo é Ele nas nossas vidas, queridos. O que acontece no nosso meio, as pessoas que vêm a Jesus, as células que multiplicam, o nosso discipulado abençoado, toda a glória é de Deus. Eu e você, nós somos instrumentos Deus para fazer essas maravilhas. Então, queridos, Davi também nos ensina sobre isso. E ele diz assim: não dê alegria ao inimigo de me ver derrotado, pede ao Senhor. Mas para isso tem uma condição, quando ele diz lá no finalzinho do versículo 4: e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. O que é esse vacilar? Esse verbo vacilar significa oscilar, perturbar-se, cambalear e estremecer. Quando nós vacilamos, queridos, nós perdemos a nossa bênção. Quando nós cambaleamos, quando nós estremecemos diante do adversário, quer fazer graça sobre nós. Mas eu quero te dizer nesse dia que Deus é maior e Deus quer te colocar por cabeça e não por cauda. Ele quer fazer de você um profeta de Deus nessa terra. Então, querido, seja audacioso, seja corajoso e fale aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Não dê alegria ao inimigo, porque tem pessoas que, eu estou muito desanimado, o inimigo tem cirandado na minha vida, está repreendido em nome de Jesus. Levante a sua cabeça, erga a sua cabeça e creia que Jesus é maior na sua vida, queridos. E aí, lá em Salmos 10, 6 diz assim: pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado, de geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. É promessa de Deus, querido, para mim e para você, de geração em geração. E Davi, quantos anos tem isso? Ele já vinha anunciando, a palavra de Deus ela é verdadeira. Nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra, coisas terríveis acontecendo, pessoas pregando heresias, pessoas falando de coisas que não condiz com a palavra de Deus. Então busque ao Senhor para que esse perigo externo, para que esse adversário não venha roubar a sua bênção. Se Davi começasse a vacilar, o povo fiel da terra pensaria que Deus não era capaz de cumprir as suas promessas. O que eu aprendo com isso? O que você pode aprender com isso? Que muitas vezes nós servimos um Deus poderoso, um Deus que pode te tirar lá do monturo, um Deus que te tirou do lamaçal do pecado e te colocou onde você está hoje, mas a promessa é maior na sua vida, querido, creia nisso. Pastora Donai pregou aqui no domingo passado sobre aquela missionária, o cão caiu ali no Rio de Janeiro. E aí, queridos, as pessoas vêm e perguntam: onde está seu Deus? Quem é seu Deus? E não é diferente com você. Muitas vezes o inimigo vai se levantar, esse adversário que está ao nosso derredor, talvez dentro da sua família, talvez dentro da sua faculdade, dentro do seu trabalho, vão levantar pessoas para dizer para você: uai, você está passando por isso? Cadê o seu Deus? Mas Davi, queridos, ele vacila. Davi, ele fica firme com o Senhor. E nós podemos pegar vários exemplos. O próprio Jó, o próprio Deus testificou dele, um homem reto, temente a Deus, um homem cheio de Deus, cheio de riquezas, cheio de filhos, mas ele passa por situações difíceis, mas ele não abandona o Senhor, ele fica firme, ele não vacila. Tem momentos, né, se você ver ali no capítulo 3, ele pede até a morte, ele fala: não deveria ter nascido. Mas lá no final, ele recebe a bênção, ele recebe tudo em dobro. E Deus tem isso para você também, queridos. Então não olhe para o perigo que está à sua volta. Não olhe para o adversário. Não dê lugar para o adversário, mas dê lugar para o Senhor na sua vida. E peça o Espírito Santo para te iluminar.
confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Declaração esta que traz uma esperança para mim e para você. E nessa expressão no tocante a mim, indica uma transição do medo para a fé. E também do questionamento para a das promessas de Deus. Quando eu falei lá no início, das pessoas ter medo de anunciar a palavra de Deus, como diz o pastor Adonai, 7, nunca parece. Queridos, quando nós fazemos essa transição do medo para que nós paramos de ter esse medo de anunciar a palavra de Deus, e pela fé nós oramos, a pessoa é curada, pela fé nós oramos, a pessoa é transformada, pelo poder da palavra de Deus, que Ele deu esse poder para mim e para você. Mas o medo, muitas vezes, tem impedido de você ter essa perspectiva do alto, tem impedido de você exercitar essa fé. E quando nós fazemos isso, outra coisa que ele fala, do questionamento para a convicção das promessas de Deus. E aí, quando as pessoas às vezes são usadas por Deus, você vai ser um pregador da palavra, você vai ser um instrumentista na casa de Deus, você vai ter uma grande célula na sua casa, você vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Aí às vezes a gente fala assim, será? Duvidou, fé duvidosa. Mas se são promessas, queridos, não questione. Fique na vontade de Deus, fique na dispensação do Senhor, pois Ele é poderoso para cumprir isso nas nossas vidas. Os sentimentos de Davi passaram por altos e baixos, mas Deus estava sentado em seu trono e seu caráter não mudou, não muda e não mudará. Queridos, aconteça o que acontecer, passe o que você passar, Deus, Ele é fiel. Então, queridos, peça a misericórdia de Deus, peça a Deus para colocar essa fé no seu coração, peça a Deus para renovar essa perspectiva de estar com o Senhor, porque muitas vezes nós ficamos abalados, nós ficamos em altos e baixos. Eu tenho percebido isso nas igrejas, queridos. Mais uma vez eu quero dizer, não é na CBPAS, não, é nas igrejas, de modo geral. A gente conversa com muitos pastores das cidades, até mesmo aqui da cidade. As pessoas vivem altos e baixos, elas não têm uma circunstância com Deus, não têm uma perseverança, e aí fica vivendo de migalhas. Mas a palavra de Deus, ela tem promessa de algo maior para a sua vida. Então aproveite isso, querido, pegue isso para a sua vida, e aí a nossa confiança no Senhor nos conduz ao regozijo no Senhor e em sua salvação. Davi declara que Deus, em sua graça, tem tratado o seu povo com generosidade. E aí lá em Salmo 103, 2, que foi mencionado aqui nessa manhã, diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Porque às vezes, queridos, quando Davi declara aqui, até quando, Senhor? Esquece para sempre, mas lá no final ele reconhece, porquanto me tem feito muito bem. E quando eu estava orando, quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor falou muito ao meu coração. Quantos benefícios o Senhor já trouxe para mim e para minha família? Quantos benefícios o Senhor já trouxe dentro do ministério, dentro da sua casa, na igreja? E aí, queridos, nós temos que agradecer, porque a misericórdia de Deus, ela é tremenda. E aí, para finalizar, as circunstâncias de Deus não mudaram. Aliás, de Davi, as circunstâncias de Davi não mudaram, mas Deus o transformou quando Davi parou de olhar para seus sentimentos e adversários e pela fé começou a olhar para o Senhor. Então, queridos, tira os olhos dos adversários, tira os olhos da luta e comece a focar no Senhor. Comece a focar naquele que é autor e consumador da nossa vida, daquele que pode trazer as bênçãos para a sua vida. Então essa é a mensagem que eu deixo nesse dia, que Deus possa estar falando do seu coração,